A garotinha ao telefone acha que sou o pai dela, não me sinto mais seguro. Oi, papai. A vozinha da garotinha ao telefone era tão animada, mas excessivamente doce. Sua vozinha era envolta em estática, como se ela tivesse ligado do meio de uma tempestade elétrica. Com delicadeza expliquei que ela havia discado o número errado. Não é não. Foi tudo o que ela disse antes de desligar. Coloquei o telefone sem fio de volta no suporte, sentindo meus dedos formigarem como se uma leve descarga elétrica tivesse passado por eles. 4 dias depois os telefones fixos da casa começaram a tocar, eram 3 no total. Caminhei até o lado da cama e peguei o fone da mesa. Oi, papai. A garota gritou, sua voz transbordando alegria. Eu quase podia ouvir seu sorriso através do receptor, era contagiante. Como antes, expliquei que ela provavelmente havia se confundido com os números. Você é meu pai bobinho. Ela disse rindo como se fosse uma piada interna. Diga para a mamãe que espero que ela melhore. Isso me fez parar. O que? Como? Antes que eu pudesse formular minha pergunta, ouvi no banheiro uma enxurrada de torradas de abacate mal digeridas colidindo com a tigela do vaso sanitário, e corri para ajudar minha esposa Alex, que se agarrava às bordas do vaso. Após uma massagem nos ombros e um copo de água fria, deixei Alex e fui até o telefone. Antes que pudesse discar o número para ver as chamadas anteriores, o alto-falante emitiu um chiado, arrepios percorreram minha espinha enquanto o som subia e descia em soluços rápidos e irregulares. Deve ter sido um mau contato. A resposta automática da central telefônica indicou que nossa última chamada foi da minha cunhada, que ligou na noite anterior para falar sobre o chá de bebê que se aproximava. Estranho. Como a garota misteriosa sabia do enjoo matinal? E por que ocultar seu número? Será que um dos meus amigos estava pregando outra peça? Fred vai ficar bem? Perguntou nossa perseguidora anônima durante a próxima conversa alguns dias depois. Na sala eu estava no sofá dando medicação para o ouvido do nosso Golden Retriever, meus dedos agora vibrando de energia e se apertaram no teclado. Sim, o remédio vai fazer o Fred melhorar. Qual é o seu nome, querida? Ah, eu esqueci. E ela desligou. Coloquei o telefone no suporte com minha mão tremendo. A brincadeira oficialmente havia perdido a graça. De algum modo essa criança sempre sabia o que estávamos fazendo, mas como? Apesar das minhas suspeitas, não pude deixar de achá-la cativante. Ela sempre soava tão ansiosa para falar comigo, como se anelasse uma figura paterna forte, alguém que nunca elevasse a voz. Na próxima vez que ela ligasse eu planejava rastreá-la, assim eu poderia enviar os serviços sociais para verificar se estava tudo bem com a vida dela em casa. Algumas semanas depois, bem quando a data prevista para o parto de Alex se aproximava, outra ligação chegou. Diga para a mamãe que estou super empolgada para conhecê-la. Essa era a minha chance. Direi, mas me diga, querida, de onde você está ligando? De outro lugar. E onde fica isso? Não sei. Como você chegou aí? Eu estava numa poça e estava tão frio, e eu estava chorando porque estava sozinha. Depois acordei aqui. Meu estômago se apertou. Entendi. E como é esse outro lugar? Todo preto e com espinhos, mas agora estou na parte iluminada. Tem mais alguém aí com você? Houve uma breve pausa. Só o Sr. Ossos, mas acho que ele se foi agora. Quem é o Sr. Ossos? Ele é como um esqueleto sangrento com um sorriso assustador, e tem várias partes faltando, então ele se arrasta. É nojento, não gosto de olhar para ele, eu o odeio. Arrepios subiram e desceram pelos meus braços. Meus amigos nunca fariam esse tipo de brincadeira. O Sr. Ossos está aí com você agora? Não, ele ficava rindo e eu fiquei assustada. Então corri até ficar bem claro e vi você cortando as unhas do Fred. Foi assim que soube que você seria um bom papai, porque cuida muito bem dele. Então fiquei aqui, mal posso esperar para conhecer você, a mamãe e o Fred. Chamada encerrada. Veio mais daquela estática chocante em ondas. Afastei o telefone do meu ouvido. O lado esquerdo do meu rosto estava dormente. Não estou dizendo que acreditava em reencarnação, mas quase. E realmente seria tão terrível se toda a experiência se revelasse real? Na minha opinião, há algo bonito na ideia de nossos filhos nos escolherem. Veja, meus próprios pais nunca realmente se aprimoraram na arte de ser pais. Uma vez tirei 49 em 50 em um difícil exame de matemática e corri para casa animado para contar para minha mãe, que apenas olhou para o papel com uma expressão séria e disse: Em que questão você errou? Desde que Alex me surpreendeu com o teste de gravidez, passei inúmeras noites encarando o teto do quarto nervoso, agonizando sobre o que poderia acontecer se o bebê não gostasse de mim. Se essas ligações fossem reais, a criança já me adorava e nem havia nascido ainda.
Montada na estante da sala havia uma fotografia emoldurada tirada com uma daquelas câmeras antigas, Alex jovem com cabelos loiros longos olhando por cima do ombro para a lente. Ela estava na praia sentada em uma pedra vestindo uma camiseta da Pequena Sereia. Essa se tornou minha imagem mental da menina. Já estava ansioso para chegar em casa depois do trabalho ou buscá-la na escola e recebê-la com um abraço apertado. Talvez eu até pudesse fazê-la gostar de livros de fantasia e videogames em vez de desenvolver uma obsessão por tudo relacionado à Disney como a mãe dela. Como minha esposa não compartilhava minha paixão pelo sobrenatural, ela uma vez chamou um padre porque uma vela perfumada caiu da estante da sala. Decidi manter essas conversas para mim mesmo. No pior dos casos só aumentaria ainda mais o estresse e a ansiedade. No melhor dos casos ela começaria a questionar sua decisão de se casar com um idiota obcecado pelo paranormal como eu. Algumas noites depois os 3 telefones tocaram em perfeito uníssono. Enquanto Alex resmungava sobre estrangular quem o estragou seu sono de beleza, minha mão se estendeu e atendeu no 5º toque. Ainda deitado de costas eu disse: Alô? Um grito horrível me fez arrancar o fone do ouvido e me sentar ereto contra a cabeceira. Papai, socorro. O que houve? A linha ficou muda. Alô? No fundo da casa o telefone da cozinha tocou. Quem é? Perguntou Alex ainda meio adormecida. Correndo pela porta expliquei rapidamente que era uma ligação importante do trabalho. Desci as escadas correndo, atravessei o corredor, entrei na cozinha e apertei o botão de atender freneticamente. O Sr. Ossos me encontrou, ele trouxe o lugar escuro com ele. A voz da garota soava ainda mais distante do que antes, e agora a temperatura ao meu redor estava despencando. Minha palma crua e dormente de frio lutava para manter a pegada. Onde ele está? Você consegue voltar para o lugar iluminado? Estou com medo. Ela disse, sua voz diminuindo até virar um tom de descagem após o qual o telefone da sala tocou. Atravessei a porta em um único fôlego. No meio do caminho uma rajada gigante de energia me atingiu me lançando contra a estante no canto. Escorreguei para o chão derrubando cada prateleira pelo caminho, livros e porta-retratos e velas perfumadas caindo sobre mim. Semi-soterrado sob a pilha estiquei o pescoço para observar o espaço vazio silencioso exceto pelo contínuo toque do telefone. O que diabos estava acontecendo? A foto quebrada da jovem Alex caiu a centímetros da minha mão estendida. Meu olhar alternava entre ela e o telefone várias vezes. Ainda ofegante rastejei sobre cotovelos e joelhos em direção ao armário, subi as mãos em passos de aranha pela lateral e estiquei o braço por cima do topo. Ashley, você consegue me ouvir? Gaguejei no telefone. Conscientemente nunca havia chamado a garota de Ashley antes, mas há muito tempo Alex e eu concordamos que se tivéssemos uma filha, a nomearíamos em homenagem à minha falecida sogra. Papai, estou com medo. Sua voz abafada estava perdida em algum lugar sob as ondas de estática. Onde você está? Você está no lugar iluminado? O Sr. Ossos está tão bravo. Ele disse que vai te machucar se eu voltar lá. Diga a ele que eu não me importo. Imediatamente aquela estática ressoou e eu soube instantaneamente o que era, um riso horrível e estridente subindo cada vez mais, como um motor de jato ganhando força com tanta intensidade que você sente no fundo do estômago. Ao redor do cômodo abajures começaram a balançar, portas se abriram e fecharam, vasos tombaram no chão e um radiador chiou. Me ergui-me de pé, nada poderia me manter no chão, nem mesmo se me ameaçassem com um tanque. Diga a ele que você está aqui e está conosco. Me encontre. Encontre o lugar iluminado. Outro grito ecoou alto e feroz, e então uma escuridão me envolveu inundando minhas veias e me isolando do mundo. Era como se eu tivesse caído em um poço de mina. Ashley, você consegue me ouvir? Com o coração batendo forte me forcei a cambalear quase cego, aquela pressão invisível apertando cada vez mais, me dando uma ideia do que os pilotos de caça devem sentir ao combater a força centrífuga. Enquanto o riso rugia no meu ouvido mais áspero que uma motosserra, a pressão se acumulava no meu crânio, e aquele frio era paralisante. A voz de Ashley rompeu quando finalmente encontrei um local onde a conexão deveria ser mais forte, perto da janela. Eu vejo você. Ela gritou, o calor de sua voz fazendo minha garganta inchar de alívio. Venha para mim. Venha para o lugar iluminado. O grito diminuiu enquanto ela gritava. Estou aqui, estou aqui, estou. Um suave toque agitou os pelos na parte de trás do meu pescoço. Ashley. O telefone tossiu, engasgou, cuspi e então emitiu um zumbido de baixa frequência. Em segundos a temperatura voltou ao normal. Lá em cima, minha esposa chamou meu nome. Corri para lá. Alex estava em pé ao lado da cama com uma camisola rosa, a mão direita pressionada contra o estômago. Quando irrompi pela porta ela disse: Amor, acho que chegou a hora. Ora, para aqui.
Antes que pudesse terminar, meu olhar pousou em uma mancha úmida no chão diretamente sob um par de chinelos felpudos da Minnie Mouse. Fomos correndo para o hospital. A bebê Ashley nasceu com 3,2 quilos em um parto que correu tão bem quanto se poderia esperar. A bebê era a cara de Alex, até o narizinho em formato de botão. Admito, soltei um grande suspiro de alívio ao ver que ela não herdou meu nariz angular apelidado de um bico de urubu pelas crianças na escola. Imediatamente senti a conexão, não havia dúvida de que essa criança nos escolheu como pais. As enfermeiras da maternidade não paravam de paparicá-la, inúmeras piadas foram feitas sobre como elas poderiam nunca deixá-la ir embora, todos estavam tão encantados. Durante toda a viagem de volta para casa, perguntas sobre o que poderia acontecer quando Ashley crescesse circulavam em minha mente. Ela se lembraria dos ecos de nossas conversas anteriores? Ela falaria com a mesma voz doce e cativante? Eu estava tão delirante de alegria de fato que nem percebi Fred não pulando em cima de nós assim que entramos pela porta como sempre fazia. Mal tínhamos colocado a bebê no berço e Alex tinha ido tirar uma merecida soneca quando o telefone falou novamente. Ele me enganou. Era Ashley, mas como? Ela estava tão histérica que eu mal conseguia dizer uma palavra. Querida, se acalme. Me diga o que aconteceu. Ele me enganou. Ela disse entre lágrimas. Quem? O Senhor Ossos. Ele entrou no lugar iluminado. Como antes, aquela sensação terrível e gelada inundou minhas veias. Quase desequilibrado, apertei o telefone com força. Ashley ainda estava no lugar escuro, ainda presa. Atrás de mim um móvel de animais girava diretamente acima do berço tocando uma suave melodia de 2 notas. Lenta e cuidadosamente me aproximei dele. Pelo telefone veio um soluço dilacerante. Querida, não entre em pânico. Gaguejei, minhas respirações subitamente embaçando novamente. Eu tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Não vai não. Ashley gritou. Enquanto espiava por cima do berço e olhava para baixo na direção do bebê, os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso, e então mais daquele riso de motosserra ecoou. Engoli em seco. Por que não? Porque o Senhor Ossos é quem foi com você, a mamãe e o Fred.